Vamos abrir em 2 aos Coríntios, capítulo 3. Vamos a abrir en 2 aos Coríntios. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Sim. Vamos falar um pouco sobre o ministério do Espírito Santo. Vamos a hablar un poco sobre el ministerio del Espíritu Santo. Claro que isso daria uma conferência longa, Claro que eso sería para una conferencia larga, mas nós vamos apenas tocar em alguns pontos pero nosotros vamos a estar tocando solamente en algunos puntos para ver que houve uma migração do antigo pacto para ver que hubo como una migración del antiguo pacto para o novo pacto, para el nuevo pacto, ou da lei para a graça, o de la ley para la gracia, ou da lei para o ministério do Espírito. o de la ley para el ministerio del Espíritu. Porque nós estamos no período do ministério do Espírito Santo. Porque nosotros estamos en el periodo del ministerio del Espíritu Santo. E como precisamos conhecer esse ministério? ¿Y cómo necesitamos conocer ese ministerio? Porque a fraqueza ou a elevação de uma igreja Porque la debilidad o elevación de una iglesia depende do quanto conhece e confia no ministério do Espírito Santo. depende de cuánto confía E conhece y conoce el ministerio del do Espírito. No lo escucho. Hoy va a ser ahí nomás. Gracias. No está volviendo luz. Disculpe. Ok. Entonces, la elevación de una iglesia A edificação e a o la elevação edificación de la iglesia depende de cuánto conhece conoce e confia no ministério. y confía en el ministerio del Espíritu Santo. Vou usar isso aqui como uma ilustração. Voy a usar algo como una ilustración. Isso que acabou de passar aqui. Eso que acabó de pasar ahora. O irmão está do meu lado, El hermano está a mi lado, mas se não estiver alinhado comigo, pero si no estuviera alineado conmigo, ele não compreende o que eu estou falando él no va a entender lo que yo estoy hablando e não vai poder passar para vocês. y no va a poder pasarle tampoco a ustedes. A menos que nós estivermos sendo encabeçados pelo Espírito Santo, A menos que nosotros estuviésemos siendo encabezados por el Espíritu Santo, sem isso nós não vamos ter edificação espiritual. sin eso no vamos a poder tener edificación espiritual. Às vezes o Espírito Santo nos dirige para um lado A veces el Espíritu Santo nos dirige para un lado e nós, cabeçudo, vamos para o outro lado. y nosotros cabezones vamos para otro lado. Então precisamos conhecer o ministério do Espírito Santo. Entonces necesitamos conocer el ministerio del Espíritu Santo. Aqueles que são presbíteros e diáconos, Aquellos que son ancianos y diáconos, talvez a prerrogativa ou a exigência mais sublime tal vez las exigencias más sublimes seria ser cheio do Espírito Santo. sería que sean llenos del Espíritu Porque é Santo. possível moralmente ter uma vida muito adequada, Porque todavía es posible moralmente tener una vida muy correcta. e é possível sermos até bons teólogos, Y hasta es posible que seamos buenos teólogos. mas sem o ministério do Espírito Santo, Pero sin el ministerio del Espíritu Santo fracassaremos. fracasaremos. Então que Deus tenha misericórdia de nós Entonces que el Señor tenga misericordia de nosotros e sejamos uma igreja ou a comunidade do Espírito Santo. y que podamos ser una iglesia o una comunidad del Espíritu Santo. Vamos abrir em 2 aos Coríntios, capítulo 3. Entonces, en segunda de los Corintios, capítulo 3, A igreja em Corinto foi fundada por Paulo, la iglesia en Corinto había sido fundada por Pablo, mas agora vieram falsos obreiros pero después vinieron falsos obreros e ensinaram coisas estranhas ao Evangelho. y comenzaron a enseñar cosas extrañas al Evangelio. Então, porque muitos eram carnais, Y porque muchos eran carnales, preferiram aqueles falsos obreiros prefirieron a esos falsos obreros do que aquele pai espiritual que era Paulo, que Deus havia enviado. antes que aquel padre espiritual que era Pablo, que Dios había enviado. Eles queriam um evangelho mais fácil, Ellos querían un evangelio más fácil, que não confrontasse com a cruz, que no les confrontara con la cruz não confrontasse o pecado. y que no que les confrontase con el pecado. Então agora, se Paulo quisesse voltar a Corinto, Entonces ahora Pablo tenía que volver a Corinto então ele começa a falar: será que nós começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Entonces Pablo comienza a decir, comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Será que temos necessidade, como alguns, de entregar carta de recomendação para vocês? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ou seja, eles
dependiam de um conhecimento exterior. O sea, ellos dependían de un conocimiento exterior. Então Paulo está mostrando que ainda que eles achavam que eram espirituais, Entonces lo que Pablo le estaba diciendo es que aunque ellos creían que eran espirituales, eles dependiam de alguns artifícios exteriores, ellos dependían de algunos artificios exteriores, porque não tinha o conhecimento espiritual. porque no tenían el conocimiento espiritual. A obra de Deus, ela se desenvolve pelo Espírito Santo. La obra de Dios está relacionada con el Espíritu Santo Ela só pode se desenvolver por meio do Espírito Santo. y ella solamente puede ser desarrollada por medio del Espíritu Santo. No capítulo 5 dessa carta, não precisa abrir, En el capítulo 5 de esta carta no es necesario que busquen. Paulo vai dizer que nós agora nos conhecemos não segundo a carne, Pablo nos va a decir que ahora nosotros nos conocemos no según la carne, mas sim segundo o Espírito. pero sí de acuerdo al Espíritu. Mesmo a Jesus, que viveu como homem nessa terra, Y aún Jesús mismo que vivió como hombre en esta já tierra, não conhecemos dessa forma. nosotros no le conocemos de esa forma. Ou seja, somente um Jesus histórico. O sea, solamente como un Jesús histórico, Mas ele morreu e ressuscitou e foi glorificado. sino que Él murió y resucitó y fue glorificado. Agora ele está à direita do Pai, Y ahora Él está a la derecha del Padre ao mesmo tempo que ele habita em nós. y al mismo tiempo Él habita en nosotros E nós nele pelo Espírito Santo. y nosotros en Él por medio del Espíritu Santo. Mas se não tivermos o enchimento do Espírito Santo, Pero si no tuviéramos la llenura del Espíritu Santo, vamos olhar as coisas segundo a carne. entonces nosotros vamos a estar mirando de acuerdo a nuestra carne E isso vai gerar um grande problema. y eso nos va a crear un gran problema. Por exemplo, você que é casado, Por ejemplo, ustedes que son casados, a sua esposa é de fato a sua esposa. sus esposas de hecho son sus esposas, Mas lembre-se que ela é membro do corpo de Cristo. pero también tenemos que recordar que ella es un miembro del cuerpo de Cristo O Espírito Santo habita nela. y el Espíritu Santo habita en ella. Então pode ser que quando você não escutar a sua esposa, Entonces podría ser que cuando ustedes no le escuchen a sus esposas, que Deus colocou a esposa para ser uma ajudadora idônea, porque Dios colocó a nuestras esposas para que sean una ayudadora idónea, pode ser que você esteja rejeitando o próprio Espírito Santo que habita nela. puede ser que nosotros estemos rechazando al propio Espíritu Santo que mora en ella. Então agora nós temos uma relação dupla. Entonces ahí tenemos ahora una relación doble. Temos uma relação humana e familiar, Tenemos una relación humana y familiar, mas ao mesmo tempo temos uma comunhão, que é a comunhão do Espírito Santo na família. pero al mismo tiempo tenemos una comunión que es una comunión en el Espíritu Santo dentro de la familia. Algumas famílias fracassam por não discernir isso. Y algunas familias fracasan porque no pueden discernir eso. Alguns maridos acham que porque eles são cabeça, Algunos maridos creen que porque ellos son la cabeza, eles devem dirigir a família com mão de ferro, braço de ferro. ellos deberían dirigir su familia con mano de hierro. Mas não é assim que é ser um cabeça na família. Pero no es así que uno es cabeza de familia. Porque o homem agora ele é chamado para representar Cristo Porque el hombre ahora es llamado para representar a Cristo e a mulher representa a igreja. y la mujer representa a la iglesia. Como Cristo foi cabeça da igreja? ¿Y cómo que Cristo fue cabeza de la iglesia? Morrendo pela igreja. Muriendo por la iglesia. Então não é dominando como se fosse um tirano, Entonces no es que es dominando como si fuese un tirano, mas é descendo para amar e cuidar da esposa. sino descendiendo para amar y cuidar a la esposa. Se o marido não é sujeito a Cristo, Y si el marido no estuviera sujeto a Cristo, como ele vai esperar que a esposa seja sujeita a ele? ¿cómo él va a esperar que su esposa se sujete a él? Estão entendendo? ¿Están entendiendo? Alguns olham a esposa só como se fosse a sua própria mulher. Algunos le miran a su esposa solamente como si fuera su mujer, Mas além disso, ela é templo do Espírito Santo. pero además de eso ella es templo del Espíritu Então, a Santo. menos que o marido esteja cheio do Espírito Santo, Entonces, a menos que el marido sea lleno del Espíritu ele vai Santo, ser um tirano. él va a ser un tirano. Vai se parecer mais um Hitler do que com Cristo. Va a parecerse más a un Hitler que a un Cristo. Então nós temos um Que grande a Cristo. desafio. Entonces tenemos un gran desafío. Viver o ministério do Espírito Santo, Vivir el ministerio del Espíritu Santo, não só na liderança da igreja, no solamente liderando a la iglesia, não somente na comunhão da igreja, no solamente en la comunión de la iglesia, mas também na família. sino también en la familia. Esse é um desafio também para os pais. Es un desafío también para los padres. Você não vai poder dirigir os seus filhos, O si no, ustedes no van a poder dirigir a sus hijos, a menos que esteja cheio do Espírito a Santo. menos que sean llenos del Espíritu Santo. Quando a Bíblia diz para não provocar a ira aos seus filhos, Cuando la Biblia nos dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos, poderíamos parafrasear se podría parafrasear que se você tentar educar os seus filhos,
Si ustedes tentaran, educar os seus filhos si intentáramos educar a nuestros hijos na força da carne, en la fuerza de la carne, haverá desastre na família. va a haber un desastre en la familia. Nós só podemos ser bons pais Nosotros solamente podremos ser buenos padres se formos bons filhos de Deus. si es que somos buenos hijos de Dios. Seus filhos não vão obedecer você, Nuestros hijos no nos van a obedecer a menos que nós também estejamos obedecendo ao nosso Pai a Celestial. menos que nosotros también estemos obedeciendo a nuestro Padre Uma Celestial. coisa é você corrigir o seu filho na carne, Una cosa es que nosotros corrijamos a nuestros hijos en la carne e isso provoca ira y eso provoca ira e afasta os filhos dos seus pais. y aleja a los hijos de los padres. Outra coisa é você depender do Espírito Santo. Y otra cosa es que nosotros dependamos del Espíritu Santo, Oremos pelos nossos filhos. que oremos por nuestros hijos E marido e mulher levem uma vida de oração diante de Deus. y que el esposo y la esposa lleven una vida de oración delante de Dios. Então, quando você for educar os seus filhos, Entonces, cuando ustedes vayan a educar a sus hijos, além da vara, además de la vara, o Espírito Santo vai ministrar no coração das crianças el Espíritu Santo va a ministrar el corazón de los niños e também dos jovens. y también de los jóvenes. Então é algo que vai além do natural. Entonces, eso es algo que va más allá de lo natural. E só haverá transformação Y solo va a haber transformación se o Espírito Santo também operar na vida dos pais. si el Espíritu Santo también está operando en la vida de los padres. Agora, se não andarmos com Deus, Ahora, si nosotros no andamos con Dios, como esperar que a família vai andar com Deus? ¿cómo vamos a esperar que nuestra familia ande con Dios? Se temos uma liderança na igreja Si tenemos unos líderes en la iglesia que são técnicos somente, que son técnicos solamente não depende da liderança do Espírito Santo, y no dependen del liderazgo del Espíritu Santo, como esperar que a igreja será cheia do Espírito Santo? ¿cómo vamos a esperar que la iglesia sea llena del Espíritu Então Santo? nós podemos fazer muitas coisas por nós mesmos. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas por nosotros E o mismos, Espírito Santo vai se retirar. pero el Espíritu Santo se va a alejar E tudo vai virar só uma religião. y todo se va a volver solamente una religión. Agora precisamos entender Ahora necesitamos entender que no período da igreja que nós estamos, que en el periodo de la iglesia en que nosotros estamos, no Novo Testamento, en el Nuevo Testamento, o chefe de todas as coisas é o Espírito Santo. el jefe de todas las cosas es el Espíritu Santo. Você lembra quando começou a nova fase do nosso Senhor Jesus Cristo? ¿Ustedes se acuerdan cuando comenzó la nueva etapa de nuestro Señor Jesucristo? Aquela migração que ele veio desde a eternidade Aquella migración en que Él vino desde la eternidad e ele agora entrou em nosso tempo, y Él había entrado en nuestro tiempo, aonde tem dias e horário. en donde tenemos días y horarios. Antes era eternidade. Antes era solamente eternidad, Agora ele entrou no nosso tempo, na nossa história. pero Él ahora entró en nuestro tiempo, en nuestra historia. E aquele que é eterno, o Deus eterno, Y aquel que era Dios eterno, agora ele se tornou homem. ahora Él se volvió un hombre. Então, Maria, ela foi visitada ou cheia do Espírito Santo, Entonces María fue visitada o fue llena del Espíritu Santo e o bebê que havia nela foi gerado pelo Espírito Santo. y por obediencia la vida fue generada en ella por medio del Espíritu Santo. Então, o Verbo se fez carne. Entonces el Verbo se hizo carne Ainda que ele é o Deus eterno, y aunque Él era el Dios eterno, agora o Verbo se fez homem. ahora ese Verbo se hizo hombre. E isso só foi possível pelo ministério do Espírito Santo. Y eso solamente fue posible por medio del ministerio del Espíritu Santo. Então, o dia que Jesus foi às águas do batismo, Entonces en aquel día en que Jesús bajó a las aguas del bautismo, presta atenção que ele está orando. presten atención lo que Él está orando. Quando ele ora, os céus se abriram Cuando Él oró, los cielos se abrieron e o Espírito Santo veio como pomba sobre ele. y el Espíritu Santo vino como paloma sobre Él. E Deus disse: Este é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu Y prazer. ahí Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Agora, olha o que aconteceu depois. Ahora miremos lo que pasó después. Estávamos em Lucas 3 e agora vamos a Lucas 4. Estábamos en Lucas 3, ahora pasamos a Lucas 4. Logo no versículo 1 do capítulo 4, En el versículo 1 del capítulo 4 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, dice que Jesús, siendo lleno del Espíritu ele Santo, foi dirigido pelo Espírito Santo ao deserto. Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Você está prestando atenção? ¿Ustedes están prestando atención? Ele foi gerado pelo Espírito, Él fue llevado por el Espíritu. ele foi gerado. Perdón, Él fue creado, por el Espíritu. No creo, fue generado por el Espíritu Santo. todo o seu ministério Y todo su ministerio foi debaixo da direção do Espírito y Santo. fue debajo de la dirección del Espíritu Santo. Embora sendo Deus, ele viveu como homem. Y aunque Él era Dios, vivió como hombre. Embora o Espírito Santo habitasse nele, porque são inseparados, Y aunque el Espíritu Santo habitaba en Él porque son inseparables,
Ele dependeu do revestimento do Espírito Santo. Él dependió de ser revestido del Espíritu Se Santo. você olhar com calma e atenção o livro de Lucas, Si nosotros miráramos con calma y con atención el libro de Lucas, você vai encontrar várias vezes falando da relação do Espírito Santo com Cristo. podemos encontrar varias veces cómo nos habla de la relación del Espíritu Santo con Jesucristo. O seu ministério foi debaixo da direção do Espírito Santo. Su ministerio fue bajo la dirección del Espíritu Há um Santo. texto tão maravilhoso em Lucas Y hay un texto tan maravilloso en Lucas que diz que o poder do Espírito Santo para curar estava sobre ele. que dice que el poder del Espíritu Santo para sanar estaba sobre él. Ele é Deus, Él era Dios, mas ele dependeu do Espírito porque também viveu como homem. pero él dependía del Espíritu Santo porque él también vivió como hombre. Quando você olha o Evangelho de João, Cuando miramos el Evangelio de Juan, diz que o Espírito Santo viria depois para os discípulos, dice que el Espíritu Santo vendría después también a los discípulos, depois que Jesus ascendesse ao Pai, después de que Jesús ascendiese al Padre, e ele faria os discípulos lembrar de tudo que Jesus havia falado. y él haría que los discípulos pudieran recordar todo lo que él había hablado. E disse Jesus Y dijo Jesús sobre o Espírito Santo: sobre el Espíritu Santo: Ele me glorificará. Él me glorificará. Aí está o ministério do Espírito Ahí Santo. está el ministerio del Espíritu Tudo Santo. que ele fizer nesse período do Novo Testamento Todo lo que él va a hacer o está haciendo en este periodo del Nuevo para Testamento glorificar Jesus Cristo. es para glorificar a Jesucristo. E diz: Ele não falará de si mesmo, Y dice también Jesús: Él no hablará de sí mismo, porque há de receber do que é meu porque va a recibir lo que es de e mí vou-lo anunciará. y les anunciará. Quando eu li esses textos, digamos, pela primeira vez com mais atenção, Cuando yo leí este texto por primera vez con un poco más de atención, falei: mas o Espírito Santo é Deus. hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Como não falará de si mesmo? ¿Cómo no va a hablar de sí mismo? Agora, se nós somos miseráveis mortais, Ahora, nosotros somos miserables mortales. e por que queremos falar tanto? ¿Y por qué es que queremos hablar tanto? Queremos dar tanta opinião na igreja, na obra de Deus. Queremos dar tantas opiniones acerca de la iglesia, de la obra de Dios. Quanto orgulho temos. Cuánto orgullo tenemos. Presta atenção, o Espírito Santo é Deus, Presten atención, el Espíritu Santo es Dios, mas ele não chamou atenção para ele. pero Él no llamó la atención para Él Ele não mismo. reivindicou autoridade, Él no pidió ninguna autoridad não reivindicou para si. y no reivindicó, no exigió para sí. Seu ministério era glorificar Jesus. Su ministerio era glorificar a Jesús. Que harmonia maravilhosa das três pessoas da divindade. Qué armonía maravillosa de esas tres personas de la Trinidad. Agora o Espírito Santo está liderando a igreja, Ahora, el Espíritu Santo está liderando a la iglesia, mas tudo que ele faz é para Jesus Cristo. pero todo lo que Él hace es para Jesucristo. E tudo que o Senhor recebe do Espírito, Y todo lo que el Señor recibe del Espíritu, transmite ao Pai. transmite al Padre. Mas nada poderia acontecer Pero nada podría suceder, até que Jesus fosse glorificado. nada podía suceder hasta que Jesús sea glorificado. E quando ele chega ao trono da glória na ascensão, Entonces, cuando Él llega al trono de gloria en su ascensión, cumpriu a promessa, o Espírito Santo foi derramado. ahí Él cumplió la promesa y el Espíritu Santo fue derramado. Então temos o início do livro de Atos, Entonces tenemos en el inicio del libro de los Hechos, aquele dia do Pentecostes, aquel día de Pentecostés, quando o Espírito Santo desceu cuando el Espíritu Santo descendió e encheu todos os discípulos de Jesus. y llenó a todos los discípulos de Jesús. E ali começou um novo período da obra de Deus. Y ahí comenzó un nuevo periodo de la obra de Jesús, Porque eles migraram do contexto do Antigo Testamento porque ahí ellos consiguieron migrar del contexto del Antiguo Testamento e agora está no contexto do ministério do Espírito no Novo Testamento. y ahora estaban en el contexto del ministerio del Espíritu Santo, No Novo Testamento. del Nuevo Testamento. Então que glória maravilhosa. Entonces, qué gloria maravillosa. Então precisamos discernir de que a igreja é a comunhão do Espírito Santo. Entonces, necesitamos entender que la iglesia es la comunión en el Espíritu Santo. Não podemos nos atrever a querer fazer alguma coisa por nosso esforço próprio. No deberíamos atrevernos a hacer algo por nuestras propias fuerzas. Claro, Deus conta conosco, Claro, Dios cuenta con nosotros, mas é Ele que dirige e encabeça. pero es Él quien dirige y encabeza. É Ele que coordena todas as coisas. Es Él quien coordina todas las cosas. E Ele coloca cada membro como Ele quer. Y Él nos pone a cada miembro como Él quiere. Eu me lembro que uma vez um líder, ¿Se acuerdan ustedes que una vez un líder... eu me lembro, Él se acuerda. Yo me acuerdo que una vez un líder, que eu cheguei no lugar e esse líder achou que a igreja toda estava errada.
Ele Yo chegou- llegué a ese, Eu cheguei nesse lugar él llegó a ese lugar e tinha uma crise ali. y había una crisis en ese lugar, Porque esse líder achava que todo mundo estava errado. porque ese líder creía que todo el mundo estaba equivocado. E era uma situação difícil, Y era una situación difícil, porque ele conhecia muitas escrituras. porque él conocía muy bien las escrituras E era o irmão mais velho. y era un hermano más viejo. Eu falei, como é que eu posso ajudar? Entonces, ¿cómo es que yo podía ayudarle? Eu ainda era um jovem. Y yo todavía era joven. Então eu fiz uma pergunta. Entonces yo le hice una pregunta. Você acredita que o Espírito Santo habita na igreja? ¿Usted cree que el Espíritu Santo habita en la iglesia? Não, claro que sim. Oh, claro que sí, le respondió. E existe a possibilidade Pero existe la posibilidad. de que eles estejam simplesmente representando a mente do Espírito Santo? Entonces, ¿podría existir la posibilidad de que ellos simplemente estuvieran representando la mente del Espíritu Santo? Ou seja, se a igreja é o templo do Espírito Santo, O sea, si la iglesia es el templo del Espíritu Santo, ainda que os irmãos sejam simples, aunque los hermanos sean sencillos, mas o Espírito Santo habita neles. pero el Espíritu Santo habita en ellos. Então pode ser que esse sentimento, esse discernimento que a igreja tem, Entonces, podía ser que ese sentimiento o ese entendimiento que la iglesia estaba teniendo não seja algo natural. no sea algo natural. Então cuidado, Entonces, toma cuidado, porque se esse discernimento vem do Espírito Santo, porque si ese entendimiento viene del Espíritu Santo, você estará lutando contra Deus. entonces te va a estar luchando contra Dios. E aí as coisas começaram a mudar. Y ahí las cosas comenzaron a cambiar. Ou seja, às vezes olhamos as coisas só como com os olhos naturais. Entonces, a veces nosotros miramos las cosas solamente con nuestros ojos naturales, Mas precisamos discernir de que a igreja é o corpo de Cristo, pero necesitamos entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça en el cual Cristo es la cabeza e o Espírito Santo habita em cada um de nós. y que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Agora é necessário uma intimidade com Ele Ahora, es necesario una intimidad con Él, e ser santificados de ser santificados e sermos obedientes ao Espírito Santo, y que seamos obedientes al Espíritu tomando a Santo, cruz tomando la cruz, para não expressar o nosso sentimento carnal, para que no expresemos nuestro sentimiento carnal, mas sim que o Espírito Santo possa nos guiar à vontade de Deus. pero sí que el Espíritu Santo pueda guiarnos a la voluntad de Dios. Essa foi a experiência de Maria. Esa fue la experiencia de María. Era só uma jovem, Ella era solamente una mas jovencita, quando o anjo disse que ela era agraciada do Senhor pero cuando el ángel le dijo que ella era llena de gracia y bendita e que ela iria gerar um filho para ele, y que ella iba a engendrar un hijo para Dios, como é que pode acontecer isso? entonces, ¿cómo es que podría ocurrir Eu eso? sou uma virgem ainda. Yo soy una virgen todavía. Ou seja, humanamente falando, isso é impossível. O sea, humanamente hablando, aquello era imposible. Falou, olha, o Espírito, a virtude de Deus virá sobre você. Entonces ahí el ángel le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. E o que em ti for gerado será obra dele. Y lo que en ti va a ser engendrado va a ser obra de él. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Entonces ella respondió, he aquí la sierva del Señor, Cumpra-se conforme sua vontade. y que se haga conforme a tu voluntad. Isso é um exemplo para mim e para você. Es un ejemplo para mí y para ustedes. Naturalmente é impossível fazer as coisas para Deus. Naturalmente es imposible que hagamos las cosas para Mas Dios, se nos entregarmos a Ele, pero si nos entregamos a Él, então haverá um milagre. entonces van a ocurrir milagros. E o seu milagre, no começo, foi a encarnação do Verbo. Y aquel milagro en el comienzo fue la encarnación del Verbo de Dios. Agora Ele habita em você e em mim, Y ahora Él vive en ustedes y en mí, se nascemos de novo. si nacemos de nuevo. Agora, o milagre do Espírito Santo Ahora, el milagro del Espíritu Santo nos amadurecer em Cristo, es que Amadurecer. que nos lleve a la madurez, para sermos conformados conforme a para que seamos conformados conforme Ele, a Él, a para Cristo, que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. para que Él pueda ser el primogénito entre muchos hermanos. Aos Gálatas, Paulo falou, A los Gálatas Pablo le dijo, meus filhinhos, mis hijitos, por quem sinto dores de parto, por quienes aún siento dolores de parto, até que Cristo seja formado em vós. hasta que Cristo sea formado en Ele não vosotros. diz até que Cristo seja gerado em vós. Él no dijo hasta que Cristo sea generado dentro de Porque ustedes. aqueles que já nasceram de novo, Porque aquellos que ya nacieron de nuevo, sim, ele já tem Cristo nele. ellos ya tienen a Cristo Mas adentro. parece que Cristo estava trancado. Pero parece que Cristo estaba encerrado ahí Porque dentro. eles começaram pelo Espírito Santo Porque ellos habían comenzado por el e Espíritu agora Santo estavam na y carne. ahora estaban en la carne. Então, quando se entra na carne, Entonces, cuando entramos en la carne, impede a obra do Espírito Santo. ahí impedimos la obra del E a Espíritu obra do Santo. Espírito Santo não se trata
Y la obra del Espíritu Santo no se trata de que você esteja certo ou errado. de que nosotros estemos correctos o equivocados. Não se trata dos seus direitos, No se trata de nuestros mas derechos, se trata da formação de Cristo em nós, sino se trata de la formación de Cristo en para nosotros, que Ele seja a cabeça para que Él sea la cabeza e tudo seja cheio de Cristo. y que todo sea lleno de Cristo. Agora imagine que você se agarre a coisas que estão certas. Ahora, imagínense que nosotros tomemos aquellas cosas que están correctas E você se agarra nisso, y nosotros nos aferramos a eso, mas o Espírito Santo deixa você. pero el Espíritu Santo nos deja, se aleja. Ou seja, não no sentido de habitação, Entonces, no en el sentido de habitación, mas no sentido de enchimento, sino en el sentido de llenura, de poder de poder, e de sermos usados por Ele. de que podamos ser usados por Él. Então, quanto mais você estiver cheio de razão, Entonces, cuanto más nosotros estuviésemos llenos de e razón quanto mais nos agarramos às nossas coisas, y cuanto más nos aferremos a nuestras cosas, mais vazios estaremos de Deus. más vacío estaremos de E Dios. no lugar de tristeza, Y en lugar de tristeza, perdão, no lugar de alegria teremos tristeza. en lugar de alegría tendremos tristeza. Então, Deus que é o Senhor soberano, Entonces Dios, que es el Señor soberano, não agarrou o seu filho para si. Él no se aferró a su Hijo para sí Não, ele mismo. o amor de Deus é tão grande que ele enviou o seu filho. No, el amor de Dios es tan grande que Él envió a su Hijo. E o seu filho não se agarrou às suas prerrogativas como Y su Deus, Hijo no se aferró a sus prerrogativas como Dios, mas ele se fez carne sino que Él se hizo carne e se humilhou, y se humilló. tomou a forma humana Tomó la forma humana e como homem se tornou servo, y como hombre se hizo un siervo e agora ele em obediência vai até a cruz. y también fue obediente y obediente hasta la cruz. Ele poderia com um sopro Él podía con un solo soplo matar todo mundo naquela época, matar a todo el mundo en aquella época, mas ele não usou o seu poder pero Él no usó su poder para defender a si mesmo. para defenderse a sí mismo. Lembra a tentação de Satanás a Jesus no deserto? ¿Se acuerdan de la tentación de Satanás a Jesús en el desierto? Quando Jesus foi batizado, Cuando Jesús fue bautizado, os céus se abriram, los cielos se abrieron Deus falou algo. y Dios le dijo algo. Você lembra o que ele falou? ¿Se acuerdan lo que Dios habló? Este é meu filho amado em quem tenho meu prazer. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Agora, quando Jesus vai ao deserto, Ahora, cuando Jesús va para el desierto, Satanás se apresenta para tentar Jesus. Satanás estaba allí para tentarle a Jesús. Se tu és o filho de Deus. Si tú eres hijo de Dios, Deus fala, você é. Dios habló, tú eres. O diabo diz, Y el diablo le dijo, será mesmo que você é? ¿será que así es? ¿Será que tú eres el Hijo de Dios? Porque se você é filho de Deus, Porque si tú fueras el Hijo de Dios, Deus não é justo com você. Dios no está siendo justo contigo. Te abandonou no deserto de Él te sofrimento. abandonó en el desierto. Agora pode ser que você esteja equivocado. Ahora, podría ser que usted esté equivocado. Que Você não é filho de a Deus. lo mejor tú no eres el Hijo de Dios. Agora, se você é, Ahora, si tú eres el Hijo de Dios, transforme essas pedras em pães. transforma esas piedras en pan. Porque essa é uma necessidade básica. Porque esa es una necesidad básica. É um direito de sobrevivência. Es un derecho para que podamos sobrevivir. Então Satanás é muito esperto. Entonces, Satanás es muy vivo. Quando você estiver passando uma crise, Cuando nosotros estuviéramos pasando por una crisis, vamos ilustrar isso como um deserto. vamos a ilustrar, imaginarnos que eso es como un desierto. Então vem o diabo. Entonces viene el diablo. Será que você é filho ou filha de Deus mesmo? ¿Será que vos sos hijo de Dios? Pode ser que você não seja. Puede ser que tú no seas un hijo de Dios. Como pode ser filho de Deus e passar esse sofrimento? ¿Cómo puede ser que tú seas un hijo de Dios y estés pasando por ese sufrimiento, por esa situación? Você tem que lutar pelos seus direitos. Tú tienes que pelear por tus derechos. Vocês estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Jesus foi tentado a usar o seu poder como Deus Jesús fue tentado a usar su poder como Dios em benefício próprio. en beneficio propio, Mas ele não transformou pedra em pães pero Él no transformó las piedras en pan e ainda exaltou a soberania do Pai. y Él exaltó la soberanía del Padre Nem só de pão viverá o homem, y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ele responde a Satanás, Él le respondió a Satanás, não com os seus sentimentos como homem, no con sus sentimientos como hombre, mas com a palavra de Deus. sino con la palabra de Dios. Ele nem sequer falou, Él ni siquiera dijo, eu vou orar um pouco
yo voy a orar un poco vou ver o que Deus fala y comigo, voy a ver qué es lo que Dios me dice. depois eu volto para te Y responder. después yo vuelvo y te respondo. Que alguns de nós somos assim. Porque algunos de nosotros somos así. Acontece um problema Ocurre un problema e a gente fala, y nosotros hablamos, vou decimos, orar para ver o que Deus fala comigo. voy a orar un poco a ver qué es lo que Dios me dice. Claro, essa deve ser a vida do cristão, Claro, sempre orar. esa debería ser la vida del cristiano. Tenemos que orar, Mas não caia na tolice pero no caigan en la trampita de achar que Deus vai falar algo com você de creer que Dios nos va a decir algo além do que Ele já disse na Escritura. más allá de lo que Él ya dijo en la Escritura. Mesmo que Ele colocar algo em nosso coração, Aunque Él coloque algo en nuestro corazón, para confirmar o que está escrito. es solamente para confirmar lo que está escrito. Então, muitos cristãos vivem uma vida prostradas. Entonces, muchos cristianos viven una vida postrada Estão esperando algo sobrenatural y acontecer, están esperando que ocurra algo sobrenatural, porque para eles a Escritura não é suficiente. porque para ellos las escrituras no existen. Agora, se você é um cristão semelhante a Jesus, Ahora, si nosotros fuéramos un cristiano semejante a Jesús, precisamos nos submeter ao Espírito Santo necesitamos someternos al Espíritu Santo e obedecer o que está escrito. y obedecer lo que está escrito. O Espírito Santo é o Espírito da palavra. El Espíritu Santo es espíritu de la palabra. E a maneira de discernir quando é o Espírito Santo um espírito de engano, Y la manera en que nosotros podamos diferenciar cuándo es un espíritu del... o Espírito Santo ou um cuándo espírito de engano, es el Espíritu Santo o es un espíritu de engaño, é que o Espírito Santo sempre nos leva a viver as Escrituras, es que el Espíritu Santo nos lleva siempre a vivir de acuerdo a las Escrituras sempre nos leva a fazer tudo para a glória de y Deus. siempre nos va a llevar a hacer todo para la gloria del Señor. Agora, Satanás é muito esperto. Pero ahora Satanás es muy vivo. Ele vai nos levar a tirar os olhos do Senhor e da palavra Él nos va a llevar siempre a que quitemos nuestros ojos del Señor y de su palabra e possamos viver pelos nossos sentimentos. y que vayamos a vivir por nuestros sentimientos. Eu não estou sentindo mais de fazer isso. Ya no siento más hacer esto. Ou seja, Deus te deu uma responsabilidade. O sea, Dios te dio una responsabilidad Você estava servindo y tú estabas sirviendo e teria graça e alegria, y teníamos gracia y alegría. mas eu não estou sentindo. Ahora ya no estoy sintiendo E aí, de eso. acordo com o seu sentimento, Y ahí, conforme a sus sentimientos, você deixa de viver uma vida para a glória de Deus. ustedes dejan de vivir una vida para la gloria de Dios. O inimigo ministra às vezes na nossa mente El enemigo a veces ministra nuestra mente para viver uma vida centrada em nós. para que vivamos una vida centrada en nosotros. Agora começamos a lutar pelos nossos direitos. Y ahí comenzamos a pelear por nuestros derechos. Quando isso acontece, Y cuando eso ocurre, deixamos de viver uma vida centrada em Cristo, dejamos de vivir una vida centrada en Cristo, deixamos de viver a verdade, na verdade, dejamos de vivir en la verdad, passamos a viver uma vida centrada em nós, pasamos a vivir una vida que está centrada en nosotros e agora mismos vamos viver uma vida na mentira. y ahora vamos a llevar una vida en la mentira. E então vamos ficar muito vazios. Y ahí vamos a quedar muy vacíos, Porque não existe sentido nenhum vivermos porque no existe ningún sentido de que vivamos a não ser uma vida cheia do Espírito Santo a no ser que sea una vida llena del Espíritu para Santo, cumprir o propósito de Deus para conosco, cumplir el propósito de Dios para nosotros, para a glória de Deus. para gloria de Dios. Dizia C.S. Lewis, Decía C.S. Lewis, se eu sinto uma necessidade tão grande dentro de mim, si es que yo estoy sintiendo una necesidad tan grande dentro de mí que nada nesse mundo possa preencher, y que nada en este mundo pueda llenar, significa que eu fui criado para um outro mundo. entonces significa que yo fui creado para otro mundo. E só essa grandeza do outro mundo Y solamente esa grandeza de ese otro mundo vai suprir essa necessidade. va a poder suplir esa necesidad. Mas o que o inimigo quer fazer? Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? Que a gente encontre a resposta às nossas necessidades Que nosotros busquemos, encontremos las respuestas a nuestras necesidades nas coisas desse mundo, en las cosas de este mundo, nas coisas carnais. en las cosas Vocês carnales. estão me entendendo? ¿Me están entendiendo? E pode ser que quanto mais você adquira coisas nessa terra, Entonces podría ser que mientras más nosotros adquiramos cosas en esta tierra, maior se tornará o nosso vazio. mayor se vuelva nuestro vacío. Mesmo que Deus nos dê muitas coisas nessa vida, Y aunque Dios nos esté dando muchas cosas en esta vida, devemos usar essas coisas para sermos mais livres
Debemos usar esas cosas para ser más libres, para sermos mais amigos de Deus para que podamos ser más amigos de Dios e podermos ser cheios do Espírito Santo, y que podamos ser llenos del Espíritu Santo, para que Ele faça a sua obra através de nós. para que Él pueda hacer su obra a través nuestro. Mas às vezes nossa vida está tão cheia de coisas, Pero a veces nuestra vida está tan llena de cosas estamos tão preocupados com as coisas terrenas, y estamos tan preocupados con las cosas de este mundo, uma vaidade tão grande, una vanidad tan grande orgulho tão grande, y un orgullo tan grande, já não há espaço para o Espírito Santo atuar em nossa vida. que ya no hay espacio, lugar para que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestras vidas. Então, quando você olha a pessoa e o ministério de Jesus, Ahora, cuando nosotros miramos la vida, la persona y el ministerio de Jesús, você vai ver que ele não segurou nada para ele. nosotros vamos a ver que Él no quiso nada para Él. Ele viveu para a glória de Deus. Él solamente vivió para la gloria de Ele não Dios. se agarrou aos seus direitos. Él no se aferró a sus derechos. E agora ele se humilhou. Y ahora Él sí se humilló. Quando você olha o Espírito Santo, Y cuando nosotros miramos para el Espíritu Santo, não falará nada de si mesmo. dice que Él no hablará nada para sí mismo. Que lição para nós. Y la dirección, la Que enseñanza, lição, que grande lição. qué grande lección para nosotros. Porque o Espírito Santo é Deus. Porque el Espíritu Santo es Dios. E ele não ia falar nada de si. Y Él no iba a hablar nada de sí mismo. Não ia atrair nada para Y si. no iba a traer nada para Él. Não ia se agarrar a coisa alguma. No se iba a aferrar a ninguna cosa. Você não encontra essa disputa nas três pessoas da Trindade. Nosotros no encontramos esa disputa entre las tres personas de la Trinidad. Você não vai encontrar o Espírito Santo nem sequer pensando. Nosotros no vamos a ver al Espíritu Santo ni siquiera pensando, Eu também sou Deus. yo también soy Dios. Por que o Filho vai ser cabeça? ¿Por qué es que el Hijo va a ser cabeza? Por que ele vai ser adorado? ¿Por qué es que Él tiene que ser adorado? Por que eu tenho que ficar invisível? ¿Y por qué yo tengo que estar invisible? Não, Tengo que se ser ele faz, invisible. eu posso fazer também. Si Él hace, yo también puedo hacer. Esses sentimentos que aparecem na igreja Ese sentimiento que aparece en la e iglesia às vezes na família, y a veces en la familia, isso é obra do inimigo. eso es obra del enemigo. Não é obra do Espírito Santo. No es obra del Espíritu O Santo. Espírito Santo tinha tanta alegria, El Espíritu Santo genera tanta alegría. ele tinha alegria de ver o Filho sendo exaltado. Él tenía tanta alegría de que los hijos sean exaltados. E o Pai Celestial Y el Padre Celestial tinha tanto gozo de ver que o seu Filho está sendo glorificado. tenía tanto gozo al ver que su hijo estaba siendo glorificado. Agora imagine que você seja um pai. Ahora imagínense que ustedes sean un padre. A sua primeira e maior responsabilidade Su primera y mayor responsabilidad é representar o Pai Celestial, es representar al Padre Celestial. ao ponto que quando seus filhos olharem para você, Hasta un punto en que cuando nuestros hijos oren por nosotros, estão vendo o Pai. sea que están viendo al Padre. E tem que preparar os seus filhos Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para conhecer o Pai Celestial. para que conozcan a nuestro Padre Celestial. E os filhos têm que entender Y los hijos tienen que entender que Deus te deu um pai terreno, que Dios les dio un Padre terreno, mas não é para você ser egoísta e agarrar esse pai como centro da sua vida. pero no es para que uno se vuelva egoísta y agarre a su Padre como Ídolo. como un ídolo. O seu pai é para representar o Pai Celestial. Nosotros somos un Padre para representar a nuestro Padre Celestial. Alguns filhos, quando Deus leva os seus pais, Algunos hijos, cuando Dios ya le lleva a sus padres, ficam perdidos, se quedan perdidos, porque eles não conheciam o Pai Celestial porque ellos no llegaron a conocer al Padre Celestial por meio dos seus pais terrenos. por medio de sus padres terrenos. Estão me entendendo? ¿Me están entendiendo? Então a missão dos pais é levar os filhos a conhecer o Pai Celestial. Entonces la misión de los padres es llevar a los hijos a que conozcan a nuestro Padre Celestial. Então a família na Terra Entonces nuestra familia en la tierra tem a responsabilidade de expressar a Trindade, a família celestial. tiene la responsabilidad de expresar a la Trinidad, a la familia celestial. Que missão maravilhosa! Qué misión maravillosa De que o relacionamento da Trindade de que esa relación en la Trinidad seja desenvolvido no casamento e na família. se vaya desarrollando en el casamiento y en la familia. Se isso acontece, Y si eso ocurriera, então essas famílias ajustadas, entonces esas familias bien alineadas, elas vão produzir ou reproduzir essa comunhão da Trindade na igreja, ellas van a reproducir esa comunión de la Trinidad en la iglesia, até que a igreja seja também a expressão desse relacionamento hasta que la iglesia sea también la expresión de esa relación do Pai, o Filho e o Espírito del Santo. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Então Paulo termina a sua segunda carta aos Coríntios Entonces Pablo termina su segunda carta a los Corintios falando do amor de Deus, hablando del amor de Dios.
da graça do nosso Senhor y de la gracia de nuestro Señor e da comunhão do Espírito Santo. y de la comunión del Espíritu Santo. Porque eles tinham tantos problemas, Porque ellos tenían tantos problemas, inveja, envidia, soberba, soberbia, divisão, divisiones, disputa de dons e ministérios, disputas, peleas por dones y ministerios, pecados, pecados, crises conjugais, crisis conyugales, porque não conheciam a comunhão da Trindade. porque no conocían la comunión de la Trinidad. E no lugar de estar cheio do Espírito Santo, Y en lugar de estar llenos del Espíritu Santo, cheio de si mesmo, estaban llenos de sí mismos não estava expressando a natureza do Filho y de no Deus, estaban expresando la naturaleza del Hijo de Dios, mas estavam expressando o velho homem. sino que estaban expresando al viejo hombre. Então, quando chegamos em 1 Coríntios, Porque entonces cuando llegamos a los Corintios, capítulo 12, ele fala dos dons espirituais. en el capítulo 2, Pablo habla de los dones espirituales E o capítulo 14 também, da relação do Espírito Santo na igreja. y en el capítulo 14 también de la relación del Espíritu Santo con la iglesia. Vamos imaginar um sanduíche. Vamos a imaginar un sándwich. Capítulo 12 Capítulo 12 e o capítulo y 14 el capítulo 14 como os pães. son los panes, A fatia de um pão. Duas partes de um pão. son las dos partes de un pan. E o capítulo 13 Y el capítulo 13 temos o recheio. tenemos el relleno. Você quando come um hambúrguer, Entonces cuando comemos una hamburguesa, você fica feliz se o garçom trouxer só duas partes de um pão ¿ustedes quedarían contentos si es que el mozo que nos sirve pone solamente los dos panes e nada dentro? y nada dentro? Acho que não, né? Creo que no, ¿eh? Tem que ter o recheio principal. Tiene que tener el relleno principal. Alguém lembra qual é o assunto do capítulo 13 de 1 ¿Alguien Coríntios? se acuerda cuál es el tema del capítulo 13 de 1 Corintios? Os jovens se lembram? ¿Los jóvenes se acuerdan? Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Porque se você tirar essa carne, esse recheio principal, Porque si nosotros sacáramos esa carne, ese relleno principal, tudo ficará vazio. todo quedaría vacío. Chamado Carlos desde Que treva é essa? Deixa eu desligar. Aí parece estar a serpente querendo. Ahí está, aparece la serpiente queriendo. Modo bien. Sim, graças. Então, que coisa maravilhosa, irmãos. Entonces, qué cosa maravillosa, Quando hermanos. temos o ministério do Espírito Santo, Cuando tenemos el ministerio del Espíritu Santo, ele é o recheio para toda necessidade humana. Él es el relleno para toda necesidad humana. Ele é a resposta. Él es la respuesta. Quando ele coordena nossas vidas, Y cuando Él coordina nuestras vidas, então tudo achará sentido. entonces ahí todo hallará sentido. Mesmo que tenhamos crises, Y aunque tuviéramos crisis, mesmo que passemos por injustiças, y aunque estuviéramos pasando por injusticias, mas o Senhor poderá nos guiar por um caminho maravilhoso, aún así el Señor va a poder guiarnos por un camino maravilloso transformar todas as coisas. y transformar todas las cosas. Tudo terá sentido. Y todo tendrá sentido. Agora, se não tivermos essa sintonia com o Espírito Santo, Ahora, si no tuviéramos esa sintonía con el Espíritu então Santo, tudo irá muito mal. entonces todo irá muy mal. Vamos voltar a 2 Coríntios, Vamos a volver a 2 los Corintios. Então, essa igreja de Corinto que achava que era madura, Entonces, esta iglesia de los Corintios que pensaba que ella era madura, e eles estavam disputando acerca dos dons, y ellos estaban peleándose, estaban discutiendo acerca de los dones, e eles tinham muitos problemas. y ellos tenían muchos problemas. Então, agora Paulo vai falar para eles: Ahora Pablo les va a decir, estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? vamos a comenzar otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Será que precisamos falar isso para vocês? ¿Será que necesitamos decirle esas cosas a ustedes? Seria como um pai estivesse falando para os seus filhos: Sería más o menos como si un padre le estuviera diciendo a su hijo, será que eu tenho que provar que eu sou o pai de vocês? ¿será que yo tengo que probar que soy tu papá? Você imagine que crise terrível. Imagínense qué crisis terrible. Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar carta de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? ¿O será que tenemos como algunos de traerles una carta de recomendación, ¿verdad? Pedir. O pedirles a ustedes?
Porque, claro, se você vai receber um obreiro que nunca viu, Porque claro, si nosotros vamos a recibir a un obrero que nunca vimos, naquela época era comum carta de recomendação. en aquella época era común recibir una carta de recomendación. Aí está em Romanos 16:1. Ahí está en Romanos 16:1. Recomendo-vos nossa irmã Febe, Le recomiendo a nuestra hermana Febe, que é diaconisa na igreja que está em Sencreia. que es una diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Provavelmente ela está levando a carta de Paulo aí. Probablemente ella estaba llevando una carta de Pablo ahí. E Paulo está recomendando. Y Pablo le está recomendando. Isso é bom. Y eso es bueno. Agora, quando você encontra uma igreja Ahora, cuando nosotros encontramos una iglesia cheia do Espírito Santo llena del Espíritu Santo e ela foi ajudada por esses obreiros, y ella recibió la ayuda de esos obreros, agora seria vergonhoso ahora sería realmente una vergüenza que tem que receber uma carta de recomendação de outro lugar, que tenga que recibir una carta de recomendación de otro lugar, porque eles tinham o testemunho do Espírito dentro deles. porque ellos ya tenían el testimonio del Espíritu dentro de ellos. Por isso que eles receberam falsos obreiros. Y es por eso que ellos recibieron falsos obreros, Porque eles não estavam cheios do Espírito Santo. porque ellos no estaban llenos del Espíritu Então, se Santo. alguém aparece pregando muito bem, Entonces, si aparecía alguien predicando muy bien, ou se operasse alguns milagres, o si operase algunos milagros, se Satanás enviasse esse obreiro, y era Satanás quien estaba enviando ese obrero, claro, um falso obreiro, claro, un falso obrero, se eles estão buscando simplesmente milagres e grande conhecimento, y ellos están buscando solamente milagros y grandes eles conocimientos, vão receber esses obreiros. entonces le van a recibir. E isso aconteceu muito entre as igrejas do Novo Testamento. Y eso pasó mucho entre las iglesias del Nuevo Testamento. Falsos obreiros. Falsos obreros. Agora, se estivermos cheios do Espírito Santo, Ahora, si estuviéramos llenos del Espíritu mesmo Santo, que alguém trouxer 10 cartas de recomendação, aunque alguien trajera 10 cartas de recomendación, se ele é um falso obreiro si él es un falso obrero e você está cheio do Espírito y Santo, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, essas cartas não significam nada. esas cartas no van a significar nada. Você não vai comer comida estragada. No vamos a comer comida descompuesta. Vocês estão me entendendo? ¿Me están entendiendo? Quando você olha a igreja em Corinto, Entonces, cuando miramos a la iglesia en Corinto, eles excluíram o ministério de Paulo ellos excluyeron el ministerio de Pablo e abraçaram falsos ministros. y abrazaron a falsos ministros. Ele diz, não é de se admirar, Y Pablo les dice, no es de admirar que o próprio Satanás que el mismo Satanás se transfigure em anjo de luz se transforme en un ángel de luz e os seus ministros y sus ministros em ministros de Cristo. en ministros de Ou Cristo. seja, era um engano. O sea, era un engaño. Mas você não vai perceber essas coisas, Pero ustedes no van a poder percibir esas a cosas menos que sejamos cheios do Espírito Santo. a menos que sean llenos del Espíritu Santo. Então, no versículo 2 do capítulo 3 de 2 Coríntios, Entonces, en el versículo 2 del capítulo 3 de Segunda a los Corintios, vocês são a nossa carta, nuestras cartas sois vosotros, escrita em nosso coração, escritas en nuestros corazones, conhecida e lida por todos. conocidas y leídas por todos los hombres, Vocês manifestam que são a carta de Cristo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, expedida por nosotros, escrita não com tinta, escrita no con tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, sino con el Espíritu del Dios vivo, não em tábuas de pedras, no en tablas de piedra, mas em tábuas de carne, sino en tablas de carne del isto é, corazón, nos vossos corações. sino en tablas de carne del corazón. Ou seja, no Antigo Testamento, O sea, en el Antiguo Testamento, escreveram a lei em tábua de pedra. la ley había sido escrita en tablas de Então é piedra, algo exterior. era algo exterior, Agora nós estamos na era do ministério do Espírito. pero ahora nosotros estamos en la era del Espíritu Santo Então precisamos depender do Espírito y necesitamos depender del Espíritu, e nós é que somos a carta viva. y somos nosotros los que somos la carta viva. E o Espírito Santo está escrevendo a palavra de Deus no nosso coração. Y el Espíritu Santo está escribiendo la palabra de Dios en nuestros corazones. Enquanto aqueles ministros da palavra Y en cuanto a aquellos ministros de la palabra, estão ministrando pelo poder do Espírito Santo. están ministrando por medio del poder del Espíritu Santo. Não é algo carnal. No es algo carnal. Você pode ter um curso acadêmico, Nosotros podemos tener un curso académico, mas se o Espírito Santo não nos dirigir, pero si el Espíritu Santo no nos dirige, isso não é o ministério do Novo Testamento. eso no es un ministerio del Nuevo Testamento. Muito sério isso. Es muy serio E esto. Paulo segue dizendo, Y Pablo le está diciendo, pode seguir lendo, irmão, o próximo. sí, versículo 5. Perdão, 4. 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Estão percebendo? ¿Están percibiendo? Não somos capazes de coisa alguma. Nosotros no somos capaces de hacer algo. Pode ser que somos capazes para dirigir uma empresa, Puede ser que seamos capaces hasta de dirigir una empresa ou muitas coisas terrenas, y muchas cosas de la tierra, mas lidar com as coisas espirituais, pero lidiar con las cosas espirituales não somos capazes. no somos capaces. Quem nos capacita é o Espírito Santo. El que nos capacita es el Espíritu Santo. E ele habilitou os seus servos Y Él le habilitó a sus siervos para serem ministros de uma nova aliança. para ser ministros de una nueva alianza. Percebe a migração do antigo para o novo? Perciben la migración de lo antiguo para lo nuevo. E ele diz, não da lei ou da letra, Él dice, no de la ley o de la letra, mas do Espírito. sino del Espíritu. Porque a letra mata, Porque la letra mata, mas o Espírito vivifica. pero el Espíritu vivifica. O que significa que a letra mata? ¿Qué significa que la letra mata? Não significa que a Bíblia escrita, ela por si só tem problema. O sea, no significa que la Biblia, lo que está escrito, que haya un problema con la Biblia. Porque alguns acham, não, a letra mata, alguns falam. Porque algunos dicen, la letra mata. Não precisamos mais da Bíblia. No necesitamos más de la Biblia. Precisamos de uma experiência sobrenatural. Tenemos una experiencia sobrenatural. Não é isso que Paulo está falando. No es eso lo que Pablo está Em diciendo. seu contexto, En este o contexto, que Paulo está dizendo lo que Pablo está é diciendo que a letra da lei es que la letra de la ley falava para o homem. le hablaba al hombre, O homem que praticar essas coisas el hombre que practique estas cosas viverá. vivirá. Mas o homem por si só não tinha poder para praticar, Pero el hombre por sí solo no tenía el poder para hacer estas cosas que estaban en la lei, porque eles não nasceu de novo. porque no habían nacido de nuevo E o Espírito Santo não está dentro deles. y el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Então, era como um instrumento de diagnóstico. Entonces era como un instrumento para diagnosticar. Ela manda o homem fazer, Ella le ordenaba al hombre que hiciera porque sabe que o homem não pode lo que fazer. sabía bien que era imposible para el hombre hacer. Mas o homem acha que pode fazer. Pero el hombre cree que puede hacer. E quando ele tenta fazer, Y cuando él intenta hacer, ele cai debaixo da condenação da lei. ahí él cae debajo de la condenación de la Então, ley. disse Paulo, o fim da lei é Cristo. Entonces Pablo va a decir, el fin de la ley es Cristo. E o livro de Gálatas diz que a lei nos serviu de aio Entonces en el libro de Gálatas Pablo dice, la ley nos sirvió de ayo para nos conduzir a Cristo. para llevarnos a Cristo. Vocês estão entendendo? ¿Me están A entendiendo? lei tem essa função maravilhosa. La ley tiene esa función maravillosa. Sabe quando você leva seu filho ao médico? Entonces, ¿saben? Cuando nosotros le llevamos a nuestros hijos al médico, Você não sabe o que ele tem. nosotros no sabemos lo que él tiene. Então o médico vai usar alguns aparelhos, Entonces ahí el médico va a usar algunos aparatos fazer teste de sangue, exame para de hacer sangue, algún análisis de sangre, para descobrir, diagnosticar a natureza do problema. para descubrir y diagnosticar la naturaleza del problema. Às vezes pensamos, não, deve ser isso. Y a veces pensamos, tal vez sea esto, Eu acho que não tem nada. o yo creo que no tiene nada. Mas quando vem o diagnóstico, Pero cuando mira el diagnóstico, às vezes temos um problema sério. acá hay un problema serio. Assim foi a lei. Y así fue la ley. Ela não resolve o problema do homem, Ella no resuelve el problema del hombre, mas é um instrumento pero es un instrumento para diagnosticar a natureza do problema. para diagnosticar la naturaleza del problema. E qual era a natureza? ¿Y cuál es la naturaleza del problema? O pecado. El pecado. Por isso Paulo diz, em mim não habita bem algum. Por eso Pablo dice, en mí no habita el bien, Porque se o bem que eu quero fazer eu não faço, porque el bien que quiero hacer yo no hago, e o mal que eu não quero eu faço, y el mal que no quiero yo hago, já não sou mais eu. ya no soy más yo. Esse é o pecado que habita em mim. Ese es el pecado que habita en mí. Então agora ele clama, Y entonces él ahora clama, miserável homem que eu sou, miserable de mí, quem me livrará do corpo dessa morte? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No passado, En el pasado, nesse período de Paulo, en ese periodo en que vivía Pablo, quando alguém estava debaixo de uma sentença em Roma, cuando alguien estaba bajo una sentencia en Roma, então eles pegavam um defunto entonces ellos agarraban un muerto e amarrava no vivo condenado. y le amarraban al vivo condenado. Então, quanto mais ele se mexia, Entonces cuando él más se movía, os vermes que estavam no defunto aquellos gusanos que estaban en el muerto entravam nele. entraban en el condenado. Então esse corpo de morte, Entonces ese cuerpo de muerte, o condenado gritava: el condenado gritaba, quem me livrará do corpo dessa morte? ¿quién me librará de este cuerpo de E é muerte? isso que Paulo está ilustrando. Y eso es lo que Pablo está ilustrando. Quanto mais eu tento viver por mim mesmo, Cuando yo intento vivir por mí mismo, fazer boas obras, de querer hacer buenas obras,
mais eu sinto o corpo, esse cheiro de morte. yo más siento ese cuerpo, ese olor a muerte. E Deus permitia isso, Y Dios permitía eso para o homem entender, para que el hombre pudiera entender somente nascendo do Espírito, que solamente naciendo del Espíritu da natureza de Deus, y esa naturaleza de e Dios viver pela vida nova, y vivir por la vida nueva, podemos reinar sobre o pecado podremos reinar sobre el e sobre pecado todas as coisas. y sobre todas las cosas. Não podemos ter uma vida nova No podemos tener una vida nueva simplesmente se esforçando. simplemente haciendo el esfuerzo. A vida cristã não é um moralismo. La vida cristiana no es una moralidad. Alguém acha que se fizer isso ou aquilo vai ser aceito por Deus. Algunos piensan que si hago esto o hago lo otro voy a ser aceptado por Dios. Não, ele está debaixo da condenação. Ele está debaixo da No, esa persona está bajo la condenación. Ele precisa nascer de novo Necesita nacer de nuevo e amadurecer pela E- vida de Deus, y madurar por la vida de Dios até chegar ao ponto que ele fale como Paulo: hasta que pueda llegar a un punto en que él pueda decir como Pablo, não sou mais eu que vivo, no vivo más yo, mas Cristo vive em mim. sino Cristo vive en mí. Antes ele diz: estou crucificado com Cristo, Y ahora estoy juntamente crucificado con e a Cristo. vida que agora vivo, Y la vida que ahora vivo, vivo pelo poder de Deus, vivo por el poder de Dios, que me amou e por mim se entregou. que me amó y se entregó por mí. Falando em relação a Cristo, Entonces, ele está falando isso em él, relação a él Cristo. está hablando de eso en relación a Cristo. Isso também está em Gálatas. Gálatas 2, verdade, Mariana? Y eso también está en Gálatas 2. Quando você chega em Colossenses 3, Entonces, cuando llegamos a Colosenses 3, ele vai dizer: pense nas coisas do alto. él nos va a decir que pensemos en las cosas de Se arriba, vocês já ressuscitaram com Cristo. porque nosotros ya estamos resucitados con Cristo E não nas coisas da terra. y no en las cosas de la tierra, E ele vai dizer: porque Cristo é a nossa vida. porque él dice, Cristo es nuestra vida. Ele não só é nosso Salvador, Él no solamente es nuestro Salvador, nosso Senhor, nuestro mas Señor, diz que ele é a nossa vida. sino que Él dice que Él es nuestra vida. Ou seja, o Espírito Santo opera essa obra maravilhosa em nós, O sea, el Espíritu Santo opera esa obra maravillosa en de nos nosotros, levar a viver pela vida de Cristo. de llevarnos a vivir por la vida de E Cristo. como foi a vida de Cristo? ¿Y cómo fue la vida de Cristo? Ele é tipificado por um cordeiro Él era tipificado por un cordero que foi ao matadouro sem abrir a sua boca. que fue para el matadero sin abrir su boca. Ele não é tipificado como uma serpente. Él no es tipificado como una serpiente. Ele poderia se salvar, Él se podría haber salvado a mas sí ele mismo, se entregou. pero Él se entregó. Agora, se você tem a vida de Cristo, Ahora, si nosotros tenemos la vida de Cristo, e Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, y Pablo va a decir que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ese tal no es de Él. mas como é o Espírito de Cristo? Pero ¿cómo es el Espíritu de É Cristo? aquele que, embora possa escapar de tudo, Es aquel que aunque podía escaparse de todo, ele preferiu viver uma vida para a glória de Deus. Él prefirió vivir una vida para la gloria de Dios. Você lembra que falaram para ele? ¿Se acuerdan lo que le dijeron a Jesús? Se você é o Filho de Deus, Si tú eres el Hijo de Dios, então desce aí da cruz, baja de la cruz, salva a si mesmo sálvate a ti e a mismo nós também. y a nosotros también. Falando igual o diabo no deserto. Está hablando igual que el diablo en el desierto. É isso que o inimigo quer fazer conosco. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Coitadinho de você. Qué cosa, Tadinho de você. Pobrezinho de você. pobrecito, ¿por qué estás en Você esa não merece situación? isso. Você Tú no merece. mereces pasar por eso. Salva a ti mesmo. Sálvate a ti mismo. Lembra quando Jesus falou que daria as chaves do reino a Pedro? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que le daría las llaves del reino? Em Mateus 16. Mateo 16. E quando ele começa a falar que vai para a cruz e vai sofrer, Cuando Jesús comienza a decir que va a ir para la cruz y que va a tener que sufrir, o que Pedro começa a falar para ele? ¿qué fue lo que Pedro comenzó a decirle? Tem compaixão de ti. Ten compasión de ti. Oh, pobrezinho. Oh, pobrecito. Vocês estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Ou seja, quer levar o homem a ter compaixão de si, O sea, quería llevar al hombre a tener compasión de sí mismo viver para si, y vivir para sí, salvar a si mesmo, salvarse a sí mismo, no lugar de viver para a glória de Deus. en lugar de vivir para la gloria de Dios. Por isso Jesus repreende a Pedro, Y fue por eso que Jesús le reprendió a Pedro dizendo: para trás de mim, y le Satanás. dijo, atrás de mí, Satanás. É uma sentença dura. Es una sentencia dura. Não está dizendo que Pedro ficou possuído por Satanás. Él no estaba diciendo que Pedro había sido poseído por Satanás. Ele nem explica nada, Él ni siquiera explicó nada. mas simplesmente diz: para trás de mim, Satanás. Él simplemente dijo, atrás de mí, Satanás, Você me serve de pedra de tropeço. porque tú me eres piedra de tropiezo.
Ou seja, queria impedir Jesus ir para a cruz. O sea, quería impedir que Jesús fuera para la cruz. Parece que não importa o que alguém faça, Pareciera como que no importa lo que uno esté haciendo, se você usar o que você tem si nosotros usamos lo que nosotros tenemos, e o poder que tem el poder que tenemos para manipular pessoas para manipular a las personas ou induzir pessoas e a si mesmo o inducir a las personas e a si mesmo y a nosotros mismos para não viver uma vida para a glória de Deus, para no vivir una vida para la gloria de Dios, mas uma vida centrada em si, sino una vida centrada en nosotros e ficar mismos, ali chorando, mimando como uma criancinha chorando. quedaríamos llorando y mimándonos como una criatura, como un niño. Estamos como Satanás, Entonces ahí seríamos como Satanás. ¿Sí? sim, porque ele era aquele querubim, Porque aquel era aquel querubín tinha uma liderança sobre terça parte dos anjos y nos que céus, tenía un liderazgo sobre cierta parte de los ángeles en los mas no cielos. lugar de viver para a glória de Deus, Pero en lugar de vivir para la gloria de Dios, quis viver para si. él vivió para sí. Então ele se rebelou contra Deus. Y por eso él se rebeló contra Dios. E agora ele levou uma terça parte dos anjos. Y él llevó atrás de sí, arrastró a una tercera parte de los Ou ángeles. seja, é como se Pedro e o diabo não tem diferença nenhuma nessa hora. Es como si en aquel momento entre Pedro y el diablo no hubiera ninguna diferencia. Porque é uma questão de princípio. Porque es una cuestión de principios. Qualquer coisa que tenhamos Cualquier cosa que tengamos e nos agarramos a essas coisas y que nos aferremos a esas cosas e agora deixamos de viver para a glória de Deus, y que por eso dejemos de vivir para la gloria de Dios, esse é o princípio de Satanás. ese es el principio de Satanás. É possível fazer muitas coisas boas Es posible que estemos haciendo muchas cosas buenas, no princípio de Satanás. pero pero en el principio de Satanás. Uma vida que não é para a glória de Deus. Una vida que no glorifica a Dios. Então o Senhor nos chamou para sermos conformados à imagem do seu Filho. Entonces, el Señor nos llamó para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. E esse é o ministério do Espírito Santo. Y ese es el ministerio del Espíritu Nos Santo. levar uma vida conformadas ao Filho de Deus Que llevemos una vida conformada al Hijo de Dios e que o viver da igreja y que la vida de la iglesia seja uma vida na dependência do Espírito Santo. sea una vida dependiente del Espíritu Santo. Qualquer coisa que venhamos fazer, Y cualquier cosa que vayamos a hacer, como disse Paulo aos Coríntios, como le dice Pablo a los Corintios, quer comais, ya sea que coman quer bebais, o que beban ou que faça qualquer outra o que coisa, hagan cualquier otra cosa, faça tudo hagan todo para a glória de Deus. para la gloria de É Dios. isso que Paulo falou a essa igreja problemática. Eso fue lo que Pablo le dijo a esta iglesia problemática. Também nos deveria perguntar sempre a nós: Y eso también deberíamos preguntarnos siempre nosotros. o que estou fazendo? ¿Qué estoy haciendo? Estou pensando? ¿Qué estoy pensando? É para a glória de Deus? ¿Lo que estoy haciendo y lo que estoy pensando es para la gloria de Dios? Ou é para eu me salvar a mim mesmo? ¿O es para exaltarme a mí, salvarme a mí mismo? Sim. Porque muitas coisas possamos fazer, Porque muchas cosas que nosotros podamos hacer, muitas das vezes é para nos exaltarnos. exaltar a nós mesmos. Muchas veces es para exaltarnos nosotros mismos. Temos dificuldade de se alegrar com o crescimento dos outros. Y tenemos dificultad de alegrarnos con el crecimiento de otros. Mas isso não tem a ver com o Espírito de Deus. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu de O Dios. ministério do Espírito é glorificar o Filho El ministerio del Espíritu es glorificar al Hijo para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Então, quando nós olhamos o ministério do Espírito, Entonces, cuando miramos el ministerio del Espíritu, começa a pensar sobre a vida e ministério de Jesus. comencemos a pensar en la vida y en el ministerio de Jesús, Porque Ele é o nosso modelo. porque Él es nuestro modelo. Nada fez para si, Nada hizo para sí mismo, tudo para a glória do Pai. todo para la gloria del Padre. Nós somos criados também para a glória de Y Deus. nosotros fuimos criados también para gloria de Dios. Somos chamados para ser seus discípulos, Somos llamados para ser sus discípulos, olhar e seguir a Jesus. para mirar y seguir a Jesús. Mas só é possível fazermos isso Pero eso solamente será posible que nosotros hagamos se nos esto submeter ao Espírito Santo, si nos sometemos al Espíritu Santo, como Jesus também foi submisso. como Jesús también se sometió. E quando nos submetemos, Y cuando nos sometemos, não faltará graça no va a faltar gracia e alegria y alegría e poder y poder, para que aquilo que não conseguimos fazer por nós mesmos, para que todas esas cosas que no conseguimos hacer por nosotros pelo mismos, poder do Espírito Santo, en el poder del Espíritu nós Santo, faremos. nosotros podremos hacer. Agora, se você não, mas é tão pesado para mim, Ahora, si yo pienso, comenzamos a pensar, no, esto es demasiado pesado para mí, como se Deus fosse injusto. como si Dios fuese injusto, Mas seus mandamentos não são pesados. pero sus mandamientos no son A pesados. questão é se estamos vivendo pelo terreno da carne La cuestión es si nosotros estamos viviendo en el terreno de la carne ou se estamos vivendo na nova vida em Cristo. o si estamos viviendo en la nueva vida en Cristo. É se o Espírito Santo está nos enchendo e guiando
si el Espíritu Santo nos está llenando y guiando, ou se nós estamos guiando a nós mesmos. o si somos nosotros los que nos estamos guiando a nosotros É mismos. impossível agradar a Deus, Es imposible agradar a Dios, exceto pela nova vida em Cristo excepto por la nueva vida en Cristo e a direção do Espírito Santo. y la dirección del Espíritu Santo. Muitos fracassam nisso, Muchos fracasan en eso, porque eles estão vivendo uma vida centrada em si. porque están viviendo una vida centrada en sí mismos. Não tem como negociar isso com Deus, Eso no se puede negociar con Dios, porque para Deus só existe, digamos, um homem, porque para Dios solamente existe un hombre, e esse homem é o nosso Senhor Jesus y Cristo. ese hombre es nuestro Señor Adão Jesucristo. morreu crucificado. O velho homem foi El crucificado. viejo hombre fue crucificado, E agora Adán fue só existe crucificado, o novo homem. y ahora solamente existe un nuevo hombre. E o Espírito Santo nos batizou para dentro desse novo homem, Y el Espíritu Santo nos bautizó dentro de ese nuevo que é hombre, Cristo. que es Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Agora, quando você sai debaixo dessa vida em Cristo, Ahora, cuando nosotros salimos de esa cobertura de la vida en é Cristo, uma afronta a Deus. es una ofensa a Dios, Porque é tentar viver uma vida porque eso es intentar vivir una vida como o velho homem. como un viejo hombre. Você lembra? Temos dois homens no jardim. Ustedes se acuerdan, había dos hombres en el jardín E a decisão deles, y la decisión de ellos, dos árboles, dois homens. dos hombres, Dois homens. dos hombres. A decisão que eles tiveram Y la decisión que ellos tuvieron mudaram toda a história da humanidade. cambió toda la historia de la humanidad. Adão estava no jardim do Éden Adán estaba en el jardín del Edén e Jesus no jardim do Getsemane. y Jesús en el jardín de Getsemaní. O Éden representa deleite El Edén representa el deleite e ele Adão deu as costas para Deus, y Adán le volvió las espaldas a Dios, como que falando não. como diciendo no. Jesus está no jardim do Getsemane Y Jesús está en el jardín de Getsemaní e ali é o lugar de esmagar a azeitona y ahí ese era el lugar donde se procesaban las aceitunas, se para ter aplastaban las para ter o aceitunas azeite que representa o Espírito Santo. para hacer aceite, el aceite de oliva que representa el Espíritu Santo. Ali no Getsemane, Y ahí en el Getsemaní sua alma está angustiada até a morte. su alma estaba angustiada hasta la E muerte. que direi eu? ¿Y qué diré yo? Pai, passe de mim esse cálice, Padre, que pase de mí esta copa, se for possível. si fuera posible, Mas não seja feita a minha vontade, pero que no se haga mi voluntad, mas conforme a tua sino que vontade. se haga la tuya. Então, dois homens tomaram decisão. Entonces fueron dos hombres que tomaron una decisión. Romanos 5 diz: pela desobediência de um só homem, Romanos 5 nos dice que por la desobediencia de un solo hombre, o pecado entrou no mundo, el pecado entró en el mundo o pecado passou a todos os homens, y el pecado pasó a todos los e hombres. por isso todos morreram. Y por eso todos murieron. Mas pela obediência de um só homem, Pero por la obediencia de un solo que hombre, é o nosso Senhor. que es nuestro Señor, Agora você tem a bênção de Deus. ahora nosotros tenemos la bendición de Dios. Então agora você vai ter que decidir. Entonces ahora nosotros tenemos que decidir. Você quer viver como no jardim do Éden ¿Ustedes quieren vivir conforme al el jardín del Edén e tomar uma decisão em E to- benefício de si y mesmo? tomar una decisión en beneficio nuestro? Olha que maldição foi isso. Miren qué maldición trajo eso. Ou nós queremos viver como o último Adão, O nosotros queremos vivir como el postrer Adán, uma vida centrada em Deus. una vida centrada en Dios. E uma vez que ele obedeceu, Y una vez que él obedeció ele foi para a cruz, y fue para la cruz, mas ele estava olhando a glória que havia de ter, pero él estaba mirando la gloria que habría de venir, que era a comunhão que ele tinha com o Pai desde a eternidade. aquella comunión que él tenía con el Padre desde la eternidad. Isso é um desafio para nós. Y ese es un desafío para nosotros. Muito cuidado com as suas escolhas. Mucho cuidado con sus decisiones. Não tem que pensar o que é melhor para mim. No tenemos que pensar qué es lo mejor para mí, Esse é o princípio do inimigo. porque ese es el principio del enemigo. Mas o princípio do cordeiro, Pero el principio del Cordero, que não seja feito como eu quero, que no se haga mi voluntad, seja feita a tua vontade. sino que se haga tu voluntad. E agora, quando nós nos entregamos ao Pai, Y ahora, cuando nosotros nos entregamos, nos consagramos al Padre, não haverá vida semelhante a essa. no habrá una vida semejante a esa, É uma vida de gozo, de glória. porque es una vida de gozo, de gloria. Porque tudo que fizermos nessa terra, Porque todo lo que hagamos en esta tierra, centrado em nós mesmos, centrada en nosotros vai mismos, ser queimado naquele dia. se va a quemar en aquel día. Mas tudo que fizermos em obediência a Deus Y todo aquello que hagamos en obediencia a Dios vai repercutir por toda a eternidade. va
va a tener consecuencias para toda la eternidad. E no tribunal de Cristo Y en el tribunal de Cristo haverá recompensa. habrá recompensa. Oh, que vida gloriosa. Oh, qué vida gloriosa. Porque éramos perdidos, Porque estábamos perdidos, condenados. condenados. Ele enviou o seu filho. Y Él envió a su Hijo. Como viver fora dessa vida? ¿Cómo vivir? Longe dessa vida? Lejos, alejados de esa vida. Olha quanto amor o Senhor teve por mim e por você. Miren cuánto amor tiene Él por ustedes y por mí. Não existe vida maior do que viver totalmente para a glória de Deus. No existe una vida mayor que vivir totalmente para la gloria de Dios. Agora estamos debaixo do ministério do Espírito. Ahora estamos bajo el ministerio del Espíritu E Ele Santo. espera que venhamos ser dirigidos pelo Espírito Y Él Santo. espera que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Que Santo. realmente o Senhor tenha misericórdia de nós. Que realmente el Señor tenga misericordia de E nosotros. abra os nossos olhos para ver essas Que coisas. abra nuestros ojos para que podamos ver estas cosas. Vamos terminar lendo apenas esses versículos. Vamos a terminar viendo un versículo más. ¿Verso? Versículo 7. En el versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Só um minutinho. Por que ministério de morte? ¿Por qué un ministerio de muerte? Porque na lei, Porque en la ley Deus exigiu que você fizesse coisa, Dios exigía que nosotros hagamos cosas, mas não havia dado o Espírito Santo para habitar dentro pero dele. no nos había dado todavía no les había dado el Espíritu para que habitaran dentro de ellos. Quando eles tentavam praticar a lei, Entonces, cuando ellos intentaban cumplir con la ley, aí estava debaixo da condenação da ahí morte. caían bajo la condenación de muerte. Por isso, mais glorioso é esse ministério do Espírito, Es por eso que más glorioso es este ministerio del Espíritu, porque agora ele veio habitar em nós. porque ahora Él vino a habitar en nosotros, a morar, Novas criaturas. y somos nuevas criaturas. Nascemos pelo Espírito Santo. Nacemos por el Espíritu Já Santo. não somos velhas criaturas, Ya no somos las viejas criaturas, mas sim novas criaturas. sino nuevas criaturas. Quando ouvimos o Evangelho, Cuando oímos el Evangelio, nos arrependemos, nos arrepentimos, cremos em Jesus Cristo. creemos en Jesucristo, Agora ele veio habitar em nós. y ahora Él viene a morar en Então nosotros. agora você tem o ministério do Espírito Santo. Entonces aquí tenemos el ministerio del Espíritu Santo, E os apóstolos, servos de Deus, que los apóstoles y los siervos de Dios eram mensageiros debaixo da liderança do Espírito eran Santo. mensajeros bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Sigamos o versículo 9. Y en el versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo permanente. Sim, irmão, siga. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Que texto tão maravilhoso. Qué texto tan maravilloso. Uma coisa é a lei sem o enchimento do Espírito Santo. Una cosa es la ley sin la llenura del Espíritu E o Santo, homem não pode praticar a lei por si mesmo. y el hombre no puede practicar la ley por sí mismo. Então ele está debaixo da condenação. Entonces cae bajo la condenación. Outra coisa é o tempo da graça. Y otra cosa es O tempo da graça. el tiempo de la gracia. Quando nasceu de novo, Cuando nacemos de o nuevo, Espírito Santo vem habitar em nós. el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Agora ele nos dá poder para praticar a lei. Y ahora Él nos da ese poder para que podamos cumplir con la ley. E assim como Moisés
tinha a lei em tábua de pedra, Y así como Moisés tenía la ley escrita en tablas de piedra, agora o Espírito Santo está escrevendo a palavra de Deus no nosso coração ahora el Espíritu Santo está escribiendo la palabra de Dios en nuestros corazones por meio do ministério da palavra na igreja, por medio del ministerio de la palabra en la iglesia, que são os ministros do Espírito Santo. que son ministros del Espíritu Santo. E agora a nossa alma é transformada Y ahora nuestra alma es transformada e podemos praticar a vontade de y Deus. podemos cumplir la voluntad de Dios. Claro, o véu tem que ser tirado. Claro, el velo tiene que ser sacado, Nós quitado. deixamos de olhar para nós Y ahí entonces nosotros dejamos de mirar para nosotros e olhamos para Cristo. y miramos para Cristo. E reconhecemos que o Espírito é o Senhor. Y reconocemos que el Espíritu del Señor, É que nesse sentido o Espírito Santo, que é Deus, porque es en ese sentido el que el Espíritu Santo es Dios, é Ele que é o chefe que coordena a obra de Deus. Él es el jefe que coordina la obra de Dios. É Ele que lidera esse tempo da nova aliança. Es Él quien lidera este tiempo de la nueva E alianza Ele revela Cristo para nós y Él nos revela a Cristo e nos leva a olhar a y nos face de lleva Cristo. a mirar A face de Cristo. la faz de E Cristo. quanto mais contemplamos a Cristo, Y cuando más contemplamos a Cristo, mais somos transformados à sua imagem. más somos transformados a su imagen. Oh, que coisa maravilhosa. Oh, qué cosa maravillosa. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Há tanta coisa para ser dito sobre o Hay ministério do Espírito tantas cosas para decir e também sobre de vários aspectos que temos que migrar. y también hay todavía varios aspectos que tenemos que migrar, Mas o mais importante pero uno de los más é importantes migrar para Cristo. es migrar para Cristo, Que Deus está convergindo todas as coisas em Cristo. porque Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. E agora podemos ser cheios do Espírito Santo, Y ahora podemos ser llenos del Espíritu Santo cooperar com o Espírito Santo, servindo, y cooperar con el Espíritu Santo, sirviendo até que Cristo seja tudo em todos. hasta que Cristo sea el todo en todos. Vamos orar. Vamos a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Padre, en nombre de Jesucristo, que o Senhor nos ajude ayúdanos, Señor, a confiar totalmente em Ti a confiar totalmente en ti e jamais olhar para nós. y que jamás miremos para nosotros. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Dá-nos essa graça de sermos cheios do Espírito Santo Danos esta gracia de ser llenos del Espíritu e Santo podemos obedecer, y que podamos obedecerte, honrar o Senhor em todas as coisas. honrar al Señor en todas las cosas. Leva-nos a ser uma igreja cheia do Espírito Santo, Llévanos, Señor, a ser una iglesia llena del Espíritu Santo, a sermos dirigidos e coordenados por Ele, a que seamos dirigidos y coordinados por Él que seja a comunidade do Espírito y Santo. que sea la comunidad del Espíritu Santo Tudo seja para a Tua glória. y que todo sea para tu gloria. Em nome de Jesus En Cristo. el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.